Êxodo, capítulo 18, versículo 13 por diante. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés, assentando-se junto para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito pesado ou muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e que seja todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Glória a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, para bendizer, engrandecer, glorificar, louvar e exaltar o Teu nome. Como sempre, faça-se presente, anime, fortaleça, alegre, dê paz, vitória, e fala aos nossos corações, com a Tua santa palavra nos alimente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podem sentar. Eu quero assim agradecer a presença de todos. Glória a Deus. Obviamente que estamos sentindo a falta de muitos irmãos, devido, claro, penso eu, seus afazeres, ocupações, trabalhos, enfim. Mas a minha primeira frase é sobre o peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade. Eu confesso aos irmãos que fisicamente, psicologicamente, mentalmente, a gente se encontra cansado. Cansado não é desanimado, é diferente. Não é desanimado, irmão. Entenda o que eu vou falar aqui para os irmãos. É cansado. Existe uma diferença. Olha, o desanimado é aquela pessoa que pode fazer, que tem condições e meios para fazer, porém ela não quer fazer. Ela tem as condições, tem os meios, tem as possibilidades, tem tudo a favor para fazer, mas ela não quer fazer. Isso é uma pessoa que está desanimada. Já a pessoa que está cansada é aquela pessoa que tem vontade de fazer, tem desejo de fazer, ama fazer, mas às vezes as suas forças já não lhe ajudam, sua capacidade física, mental está às vezes desgastada, cansada, e mesmo querendo, as forças não lhe ajudam. Então existe uma diferença de cansado para desanimado. Alguns dizem que o líder não pode demonstrar fraqueza. Eu até concordo. Assim também como ele não deve demonstrar orgulho, soberba ou vaidade. Então eu acho que a gente precisa ser humilde e reconhecer quando está necessitado de ajuda e de apoio, da colaboração dos irmãos, para assim
fazer a obra do Senhor. Existem mais duas passagens interessantes. Uma também é no livro do Êxodo, no capítulo 17, versículo 12 e 13. É quando o povo está a caminho de Canaã, mas aí vem os inimigos contra o povo, se eu não me engano, acho que é os amalequitas, e Moisés dá ordem para Josué ir para a guerra com os soldados, e Moisés sobe um monte, e de lá de cima do monte ele estende as mãos em direção da batalha, e a Bíblia diz que quando ele está com as mãos estendidas, Israel vence a peleja, vence a batalha. Mas quando ele começa a cansar as mãos, começam a pesar, as mãos começam a baixar, aí a Bíblia diz que Israel começa a perder a batalha. Quando ele está com a mão erguida, Israel vence. Quando a mão baixa, Israel perde. Aí a Bíblia diz que ele está com dois varões com ele, o Arão e o Ur. São dois, o Ur e Arão. A Bíblia diz que eles pegam a pedra, colocam para Moisés sentar, e Moisés senta, um vai para o lado esquerdo, outro para o lado direito, e seguram a mão de Moisés, e assim Josué consegue prevalecer na batalha, prevalecer na guerra. Então a gente precisa ter essa consciência de ser Arão e Ur e apoiar as mãos de Moisés, as mãos de Moisés. Eu pedi para os irmãos estarem presentes aqui. Claro que não, para culto não seria nem necessário cobrança, exigência, pedido. É o dever do cristão vir adorar a Deus, buscar a Deus. Claro, como eu sempre ensino, em primeiro lugar Deus, segundo lugar família, terceiro lugar trabalho, depois a igreja. Então existe um equilíbrio para essa noção, assim como a sua saúde deve estar em primeiro lugar. E obviamente que alguém pode imaginar que o trabalho de um pastor é um trabalho sem esforço. Para algumas pessoas, o trabalho do pastor é um trabalho folgado, é um trabalho sem esforço, é um trabalho sem responsabilidade, sem peso, é uma coisa tranquila. Alguém pode pensar assim, alguém pode imaginar assim. Mas você tem que entender primeiro uma coisa, que todo o esforço que você faz fisicamente, ele primeiro passa pelo seu cérebro, pela sua mente. Se o seu cérebro estiver cansado, você não consegue fazer nenhum outro tipo de trabalho. Se fizer, não faz bem feito, porque toda a coordenação, toda a ordenança, todo o controle vem do cérebro. O presbítero Júnior foi lá em casa essa semana levar a prestação de contas e a gente começou a conversar e falamos um pouco sobre essa realidade. E ele disse: pastor, de fato, a gente precisa ter um certo cuidado. E eu disse: é por isso que eu quero falar com os irmãos, que é para os irmãos não só ajudar o pastor, como ajudar a dirigente das senhoras, a dirigente da mocidade, o dirigente da congregação, quem tem alguma atividade, receber o apoio daqueles que estão ao seu redor. Aí ele me contou a história de um funcionário lá da empresa, vigilante, que foi contratado para fazer o trabalho de vigiar. É uma empresa de maquinários pesados e tudo mais. E o patrão chamou ele e disse: olha, é o seguinte, a empresa tem aqui muitos maquinários, tem aqui muitos equipamentos, são equipamentos grandes, equipamentos pesados, equipamentos que, para que alguém venha roubar, vai dar um trabalho, vai ter uma dificuldade para roubar. Então, você vai ficar aqui vigiando. Se você quiser dormir, arruma um local para dormir, não tem problema. Coloca o celular próximo, para que, se por acaso eu precisar, eu ligo, ou chegar alguém aqui da empresa, liga, você atende o celular e vai lá. Você vai ficar aqui, mais cuidado de abrir a porta, viu? Se por acaso chegar alguém aqui para querer roubar alguma coisa, levar alguma coisa, fuja, se esconda, não vá dar uma de galo cego não, e sair depois a gente compra, depois a gente vê, mas tenha cuidado. E assim você vai trabalhar aqui. Ele passou 12 anos nesse trabalho, e de repente, do nada, ele começou a entrar em depressão. Veja o trabalho dele, veja a condição do trabalho dele,
e o presbítero me falando que de repente ele começava a conversar com as pessoas, começava a chorar do nada, e entrava aquele desespero e tudo. Aí ele foi no médico. Um médico diagnosticou, disse lá o que ele estava passando e deu ele 6 meses para ele se tratar, para ele descansar. Para você ver qual era o peso, a responsabilidade dele nesse trabalho. Praticamente nenhum, entendeu? Praticamente zero, sem esforço físico, sem tanta preocupação. Mesmo assim, uma coisa constante, algo rotineiro que gerava algum cuidado, gerou nele uma situação, uma enfermidade que ele precisou se afastar 6 meses daquele trabalho para se cuidar, se tratar e não entrar em uma situação pior. Então, como eu sempre costumo falar para os irmãos, só pastoreando são 25 anos. 25 anos pastoreando, correndo, e não é aquela coisa de nome, não tem apenas um nome de pastor, uma nomenclatura de pastor, um título de pastor. A maioria aqui nos conhece, porque eu comecei praticamente aqui em Messias. Então, sabe, é construindo, é visitando, é evangelizando, é pregando, é abrindo congregações, sem falar nas dificuldades que a gente já passou, tanto no início, como tivemos em união, as pressões, as perseguições, tudo isso gerou desgaste, gerou uma situação que você, às vezes, não tem mais aquela estrutura que você teria na idade de 20, 25 anos, 30 anos, e na verdade 25 só pastoreando, com 8, 9 meses de crente eu já fui ser porteiro. Depois de porteiro fui professor de escola bíblica, coordenador de mocidade, coordenador de evangelismo, cantei em coral, toquei em banda, fiz todo esse trabalho nesse quase 30 anos de forma ininterrupta, direto, sem parar, correndo, lutando, batalhando. Então a gente começa a perceber que a parte física, emocional, humana, ela está chegando perto de um certo limite, que vai exigir um controle, exigir uma tranquilidade, exigir um equilíbrio para não ultrapassar. Porque se Deus nos livre e guarde, a gente cair em uma situação de enfermidade, de algum problema maior, como é que vai ficar? Eu não tenho carteira assinada, não tenho ficha de carteira, não tenho nada, entendeu? Então a gente pode ficar à toa, os irmãos vão ficar com pena, vão ter, mas os irmãos não vão poder fazer, vocês vão sustentar, não é manter? Não vão, pode ajudar uma vez ou outra e tudo, então a gente precisa ter esse equilíbrio. Então por isso que eu estou trazendo essa reflexão, mostrando essa palavra para os irmãos e pedindo a cooperação dos irmãos. Eu sei que tem muita gente que tem aquele cuidado, aquele carinho, mas para outros tanto faz como tanto fez, não entendeu? Não faz diferença, não quer saber, não, entendeu? Se não der certo aqui, eu vou para ali, se não der certo ali, eu vou para lá, e assim vai, e não tem nenhum erro nisso. Então, se a gente cair numa situação complicada, vocês vão viver a vida de vocês normalmente, não tem erro nisso, não tem pecado nisso. Vocês precisam dar sequência à vida de vocês, aos compromissos, às responsabilidades, vocês têm que seguir. Mas eu preciso conscientizar os irmãos. Claro que eu sou muito, muito grato ao trabalho que os irmãos fazem, a ajuda que os irmãos fazem e o que os irmãos têm feito e estão fazendo. Sou muito grato que os irmãos trabalham de forma voluntária. A gente estava até conversando outro dia, por exemplo, aqui tem umas irmãs que cuidam aqui da igreja Zela, a maravilha, quando eu passo por aqui, às vezes à tarde na visita, aqui está aquele perfume, aquele cheiro, a diaconisa irmã Cícera, a missionária irmã Jana, a irmã Givanete, tem aquele carinho de cuidar, de zelar, e isso de forma voluntária, eu agradeço a Deus. Claro, uma igreja que tem condições, é justo dar uma ajuda e tudo mais. Infelizmente a gente não tem essa possibilidade, mas eu agradeço, assim, quem trabalha de auxiliar, de porteiro, quem cuida de um departamento, quem cuida de um evangelismo, quem tem toda essa disposição para, de forma voluntária, fazer aquele trabalho, cooperar naquele trabalho e ajudar. Porque você já imaginou se eles fossem cobrar?
Vamos usar o exemplo aqui das irmãs que com tanto carinho zelam. Aí, não, quanto é uma faxina? Eu não sei nem quanto é uma faxina. Aqui tem alguém que faz faxina? Não sei, acho que uns 100, 150 reais, não sei. É isso? 150? Entendeu? Se a gente ajudasse com 50 reais por cada dia que as irmãs, porque são três congregações aqui na Messias. Aí daria o quê? Por semana 3, 150, 450. 450, 900, 1.800 por mês. Entendeu? Seriam das três, cada faxina 50 seria 1.800 reais por mês. 1.800. Só se fosse 50 reais cada faxina. Então, a gente, claro, eu sou muito grato. Esse assunto, na verdade, não é nem interessante a gente seguir, mas é só a título de exemplo. A título de exemplo. Mas, infelizmente, existem aquelas pessoas que às vezes trabalham contra. Porque além de você se esforçar para realizar a obra, você também vai trabalhar para consertar aquilo que é feito contra. Olha, existe 3 tipos de crente. 3. Vou mostrar aqui 3. Tem aquele que traz, tem aquele que não traz, e tem aquele que não traz e além de não trazer, bota para fora quem foi trazido. Entendeu? São 3 tipos. O primeiro é o que traz, o segundo é o que não traz. Esse não ajuda, também não atrapalha. Mas tem aquele que não ajuda e além de não ajudar, atrapalha. Então isso causa um desgaste na gente, irmão. Isso desgasta o nosso emocional, o nosso psicológico. A gente acaba sentindo peso. Meu Deus do céu, mas não é possível. Porque é trabalhoso você. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui com os irmãos, 9:22, ele diz uma coisa interessante que devia ser pensado por todos os cristãos. Olha o que ele diz aqui no 9:22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me como tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E tem outros detalhes aqui, eles me fiz sem lei, e ele sai dizendo que ele usava todas as estratégias possíveis para poder ganhar as almas para Jesus, poder trazer as pessoas para Jesus, porque essa é a nossa tarefa, é trazer as pessoas para Jesus. Se Jesus vai aceitá-la ou não vai aceitar, aí é questão de Deus, não compete a gente. E até aqueles que são trazidos cheios de defeitos, o nosso trabalho não é descartá-los, mas trabalhar para que ele possa se enquadrar naquilo que o Eterno exige, naquilo que a palavra de Deus exige. Então, às vezes, a dificuldade é mais nesse sentido. Então, às vezes, essa é a minha tristeza. Que às vezes alguém pode trabalhar com o objetivo de dificultar. Ou seja, você vai se acabar lutando, vai se acabar correndo atrás, se esforçando, aí vem algum e põe tudo a perder. Aí é isso que acaba desgastando, acaba cansando, irmãos. Acaba cansando. Porque se alguém diz, não, mas isso é responsabilidade do pastor, isso aí é com o pastor tem que resolver isso aí. Então, são aquelas pessoas que não estão preocupados se você vai sofrer, se você vai se desgastar, se você vai adoecer, se você vai passar necessidade. Eles não estão, é mais ou menos assim, se vire. Mas aí a filosofia, quando eu tenho um tempo eu escuto alguns filósofos falando, hoje a internet ajuda muito, é ruim por um lado, mas tem muitas coisas boas. Esta é a bênção da ignorância. Ignorância não é ser bruto, ser carrasco, não. É a falta de conhecimento ou de consciência. Por exemplo,
Se você ferir alguém, repreender alguém, humilhar alguém, você consegue dormir bem? Olha, se você ferir alguém, machucar alguém, humilhar alguém, repreender alguém, fazer vergonha a alguém, você consegue dormir bem? Interessante, mas isso aí, irmã Cicinha, é exatamente a questão de quem tem consciência. Quem não tem consciência, às vezes acha até bom fazer algo contra você. Na multidão isso faz com que aquela pessoa se sinta superior, mas uma pessoa consciente, ela não consegue dormir bem sabendo que humilhou alguém, envergonhou alguém, entristeceu alguém, feriu alguém, não consegue. Então são situações que lhe desgastam, mas quem não tem consciência, lhe fere, lhe machuca, vai dormir bem, come bem, passeia, não é torturado por aquilo. Então por isso que a filosofia diz que essa é a bênção da ignorância. É uma bênção não ter consciência, é uma maravilha não ter consciência. Nesse sentido vai ensinar a filosofia. Muito bem. Então esse tem sido o meu cuidado, tem sido a minha preocupação, e eu preciso ter um certo controle. Mais uma vez eu agradeço os irmãos que vieram. Aqui não se trata de desabafo, não é uma orientação, eu estou mostrando uma realidade para os irmãos, pedindo aos irmãos que tenham, como é que eu posso dizer, consciência, cuidado. Não imagine que essa responsabilidade é simplesmente ou somente do pastor. Eu acho que não, mas o senhor vive sustentado pela igreja. Na verdade, irmão, se a gente fosse realmente exigir um salário, ia ficar complicado. Porque na verdade, aquilo que era para ser o meu salário, entre aspas, a gente usa na igreja. Então a gente tem muito mais gasto, despesa com a igreja do que algum lucro. A gente gasta muito mais com as necessidades da igreja, com aquilo que é necessário para a igreja, do que algum lucro. Mas dificilmente alguém vai querer pegar um exemplo dentro da sua feira, da sua água, da sua energia, do seu gás, para usar na igreja. Dificilmente alguém vai querer passar algum tipo de necessidade, deixar de fazer a sua feira, as suas compras, para usar nas necessidades da igreja. Dificilmente alguém vai fazer isso. Você paga o seu dízimo, dá a sua oferta, mas você não vai pegar aquilo que seria para a sua alimentação, para o seu sustento, e não, vou usar na igreja, a igreja está necessitando, a igreja precisa, a igreja necessita, eu tenho que ajudar, depois a gente vê, a gente vai passando do jeito que dá e coloca lá. Não, ninguém vai fazer isso. Então nesse aspecto, irmão, a gente pega o que seria para o nosso sustento e usa nas necessidades da igreja. Até porque, repito o que eu falei a princípio, a igreja é pequena, a igreja é iniciante, a igreja não tem condições, então existe toda essa dificuldade. Mas aí, queridos, eu tenho pregado esses dias, tentando motivar os irmãos, tentando despertar os irmãos, e porque na verdade, veja o que eu vou falar, não ignore, eu não quero que os nossos irmãos sejam aqueles irmãos secos, aqueles irmãos apáticos, sem disposição, desanimados, sem dinamismo, sem perspectiva, sem sonhos, sem desejos. Obviamente eu falei isso, teve uns irmãos que passaram lá em casa, eu não sei se foi quarta-feira, depois do culto lá no Ares, alguns obreiros foram lá, e um até disse, mas eu já falei para o pastor que ele precisa distribuir as tarefas. Distribuir, de fato, irmãos, a gente se preocupa com aquilo que é macro e aquilo que é micro, ou seja, aquilo que é grande e aquilo que é pequeno.
Eu me preocupo até com as baterias do microfone para carregar. Eu tenho que terminar aqui, tenho que levar, botar para cá, já carreguei tudo. Tem que levar. Então, entendeu? Do micro ao macro. De um aluguel de 12 mil reais a carregar a bateria. Tudo isso passa pela nossa cabeça, do micro ao macro, do mínimo ao máximo, do pequeno ao grande. Tudo isso passa na nossa cabeça, na nossa preocupação, e a gente não deixar sair do controle, do caminho, do equilíbrio. Então, o objetivo é distribuir as tarefas, fracionar as tarefas, e assim sendo, o pouco de cada um se tornar um muito de todos. Então, cada um fazendo um pouquinho, vai se tornar muito. Eu ia fazer uma dinâmica, mas claro que eu não vou fazer. Eu ia pedir para o diácono Léo segurar 10 cadeiras aqui enquanto eu estava falando. Segurar 10 cadeiras. Talvez ele passasse saindo os 3 minutos, ou 5, mas ele é forte, ia passar mais, ele é forte. Agora, se eu chamasse 10 irmãos e desse a cada um uma cadeira, ia ficar até meia-noite. Entendeu a lógica? Um com 10 cansa rápido, mas 10 cada um com um vai longe. Então, a dinâmica é essa. E eu confesso para os irmãos, eu não quero que a igreja, como é que eu posso dizer? Ela pare, estagne, não caminhe mais. Jesus, eu estou me sentindo já desgastado, quase 30 anos só, acho que nunca fui numa praia com a minha família, nunca fui, irmão, numa praia. Levei, eu acho que o meu filho uma vez, acho que eu levei uma vez no shopping, faz muito tempo. Às vezes que a gente ia lá para o Sela, quando a irmã Maria e a irmã Afrânio morava lá no Sela, para o Rio dos Cavalos, uma água barrenta da beleza, o povo entrava para tomar banho e saía mais sujo do que quando entrava. Entendeu? Então a minha vida não é eu quero, não, agora eu quero passar. Não é isso, irmãos, é criar um equilíbrio para não passar de um limite e de repente não poder mais. Então agora eu preciso entender o que diz Jacó, eu preciso ir no passo do gado, passo a passo, com a ajuda, claro, primeiramente de Deus, depois dos irmãos. Então, como eu estava falando, os irmãos foram lá e o irmão disse, mas já falei para o pastor. O pastor se preocupa até em equalizar o som. Claro, tem um tipo de equalização ali que combina com a minha voz. É por isso às vezes que eu não gosto nem de pregar em outras igrejas, porque os camaradas botam um som diferente e com 5 minutos eu perco a voz. Então, tudo isso é preocupação. Mas aí eu disse, não, mas eu já vinha pensando nisso, por quê? Se eu fizesse isso muito cedo, alguém poderia imaginar, o pastor está querendo se aproveitar dos irmãos e quer ficar em casa de boa e deixar o trabalho com os irmãos. Não poderia ser muito cedo. Também não pode ser muito tarde, porque aí vai demorar para se treinar e se preparar aquelas pessoas para assumir ou até mesmo substituir a sua ausência. Então não podia ser muito cedo, também não pode ser muito tarde. Tem que achar o tempo equivalente para a gente ter essa noção. Então eu penso que está chegando esse momento, nós temos pessoas com muita capacidade, eu vejo isso. É porque a gente, como o responsável humanamente falando, a gente fica naquele cuidado, meu Deus, será que está fazendo certo? Eu passei esses dias em casa, irmão, não saí de casa, não fui passear, não fui para algum lugar, até pensei, mas eu digo, meu Deus, até isso a gente fica preocupado, vai que eu saio para dar um passeio, irmãos, olha, não me peguei, mas fui passear. Às vezes é uma questão de um tratamento, entendeu? Mas eu ficava em casa, olha, veja, os irmãos já começaram a cantar o hino. Acho que agora deve ter a mocidade que está cantando. Agora o irmão vai começar a pregar. São 8h20, 8h30. Você fica em casa olhando da hora e seguindo. É como se você estivesse no culto. Você está em casa, parece que você está na igreja, vendo o que está acontecendo, tudo passando pela sua cabeça. Então, olha, vocês conhecem pastores que já fez cirurgia e tumor na cabeça, irmão. Isso às vezes é preocupação, entendeu? Vocês conhecem. Sabe o que é que mais mata, pastor? Derrame e infarto.
e agora tem pastor se suicidando. Entendeu? AVC, que é o derrame, infarto, que é o coração, e agora tem até pastor se suicidando. Como assim? Se ele está cuidando da noiva de Jesus. Que noiva de Jesus é essa? Que noiva rebelde é essa, meu irmão? Que virgem pura é essa? Que é capaz de fazer o pastor se enforcar, tomar veneno, se matar. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Mas os irmãos estão entendendo. Então, eu estou fazendo essa palavra, ou trazendo essa palavra, para pedir essa. Eu já fiz isso outras vezes, mas aí a gente acaba, se recupera e começa de novo e tudo. Mas o tempo vai passando. Mas nós temos sim um povo, mas os demais têm que despertar. Eu pedi que todos estivessem aqui, mas alguns, claro, alguma ocupação, não puderam estar, talvez outros puderam, mas não estiveram. Então eu preciso contar com os amados, com vocês que estão aqui. Eu preciso dar crédito e confiança a vocês. A Bíblia diz em Deuteronômio que Deus nos chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Então, nós temos que criar essa mentalidade, essa visão. Já imaginou, nós aqui, só a gente que está aqui hoje no culto, nos despertarmos? Porque, repito, irmãos, eu fico naquele cuidado. Eu não quero que a igreja estagne, pare de crescer, muito menos que diminua. Não, agora está faltando os irmãos. Agora vai ficar assim mesmo, vai ser do jeito que... Não, a gente precisa ter esse cuidado, irmão. Quem trabalha com a mocidade, os jovens do grupo, vai saber o jovem que faltou, vai mandar Hoje é tão bom, tem um zap, irmão, você manda um zap para ele. Meu irmão, como é que o senhor está? Sentindo sua falta? Tem um amigo que não é crente, meu irmão, vai fazer uma visita lá na nossa igreja. Da mesma forma, as irmãs, da mesma forma, os irmãos. Eu acho que eu vou até comprar folhetos para os irmãos, trazer uns 5 milheiros de folheto, carimbar, se tiver o carimbo, ó, irmão, dê lá o seu vizinho, seu amigo, seu colega lá na escola, alguém, e convida ele para vir para a igreja. Você não vai pregar para ele, você vai convidá-lo, vai fazer um convite, vai lá na igreja, fazer uma visita à nossa igreja, é uma bênção. E assim eu creio que vai ter resultado. Mas se a gente ficar parado esperando, o pastor vai ver, o pastor vai visitar, o pastor, aí daqui a pouco o pastor está cansado, com um palmo de língua de fora e não pode mais, e vai ficar difícil. E eu tenho que, eu não sei se eu vou ter que fazer com vocês como a águia faz. Vocês sabem como é que a águia faz? A águia é o seguinte: quando ela quer ensinar os seus filhotes a voar, sabe o que ela faz? Ela tira ele do ninho, coloca nas costas e voa bem para cima, bem para o alto. Vai voando, vai voando, vai voando, vai voando, vai voando. Quando ela chega lá em cima, ele está aqui nas costas, o filhote, ela faz isso assim. Aí ele cai. E começa se batendo, e se batendo, e se batendo, e se batendo, até aprender a voar. Claro que a águia, ela fica lá por trás da nuvem olhando. Se for dar alguma coisa errada, ela corre lá e salva ele. Mas ela deixa ele livre para ele aprender a voar. Faz isso. E eu preciso que vocês aprendam a voar. Obviamente que eu não vou levar vocês para o edifício Breira e soltar vocês lá de cima. Claro que não é assim. Você entendeu o que eu estou dizendo. Você entendeu o que eu estou falando. Mas, queridos, as horas já estão chegando. Eu queria só ter essa comunicação com os irmãos. Mas vocês perceberam a leitura que a gente fez? Que foi que o Jetro falou para Moisés. Ele disse assim, aconteceu que ao outro dia Moisés, assentando-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde.
Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assenta sozinho, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Versículo 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que tu estás fazendo. Isso não é bom, isso não vai dar certo. Totalmente desfalecerás, desfalecer, cansar, assim tu como o povo. Porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Até Jesus, irmão, teve os seus discípulos que cooperavam, que ajudavam. Até Jesus. Então nós não somos diferentes. Versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Ou seja, se você não pode com 1000, você vai tentar levar 100, se não pode com 100, vai levar 50, se não pode com 50, leva 10. O que é que ele está dizendo aqui? Que cada um de nós podemos fazer alguma coisa, um vai fazer mais e outro vai fazer menos, mas no final isso vai se completar. É a mesma coisa da oferta do sacrifício. Deus exige sacrifício de touros, novilhos, cordeiros, ovelhas, pombos e rolinhas, e oferta de manjares. Por quê? Se você não pudesse dar um novilho, você dava um cordeiro. Se não pudesse dar um cordeiro, dava um pombo. Se não pudesse dar um pombo, dava uma rolinha. Se não pudesse uma rolinha, dava a farinha. Isso significa dizer que todos nós temos algo a oferecer, algo que podemos fazer. Veja que a um ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade. Cada um de nós temos, um pode ter 5, outro pode ter 2, outro pode ter 10, outro pode ter só 1, mas todos são úteis. Eu vi um pregador dando uma entrevista no podcast. Ele disse que uma das personagens que ele mais ama na Bíblia é Zaqueu. E ele explica, eu gostei da conjectura que ele fez. Ele disse: olha, eu amo Zaqueu. No Novo Testamento, eu acho que para ele deve ser o que ele mais admirou, Zaqueu. E ele dá a explicação. Ele diz: sabe por que eu amo Zaqueu? Porque todos os outros que procuraram Jesus, procuraram porque queriam alguma coisa. Um estava com a filha em casa doente, outro estava com o servo em casa doente, outro era porque o Lázaro tinha morrido, outro era porque tinha esse problema, outro porque o fulano estava endemoniado, outro porque o filho era possesso, outro porque cada um que procurava Jesus, procurava porque queria algo de Jesus. Zaqueu foi o único que foi atrás de Jesus sem querer nada. Aleluia! O único objetivo de Zaqueu era ver Jesus. Ele não queria nada de Jesus, ele queria vê-lo, só isso. Não foi atrás de Jesus com nenhuma intenção, com nenhum interesse. Foi para ver Jesus. E quando Jesus entrou na casa dele, ele disse: metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres, e aqueles que eu defraudei eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus Cristo disse: hoje veio salvação a esta casa. Ele não procurou Jesus para receber nada, para pedir nada, porque queria nada de Jesus. Ele procurou Jesus e o que ele tinha, ele usou na obra do Senhor, na obra de Deus. Então, queridos, eu espero primeiro que os irmãos me compreendam e me entendam que somos seres humanos, carne e osso, sujeito a... que na verdade, como eu falei, irmãos, acho que tem uns 10 dias que eu fiquei em casa, eu não saía na rua, às vezes não queria nem sair do quarto. Por quê? Olha, irmãos, sabe de uma coisa que eu tenho medo, eu vou dizer para você. Eu tenho medo de perder a salvação. Eu tenho medo de pecar contra Deus.
e tenho medo do fracasso na obra, irmãos. São 3 coisas que me assustam: perder a salvação, pecar contra Deus e fracassar na obra. Então o meu desejo é que vocês tenham este mesmo pensamento. O que acontece, claro que a gente tem que ver as dimensões, as porcentagens. Nós vivemos numa cidade que tem entre 15 a 20 mil habitantes. Claro que você não pode imaginar uma igreja como cidades que tem milhões de habitantes. Você não pode querer ter essa comparação. Mas mesmo assim, dentro daquelas possibilidades, a gente tem que entender que precisamos desenvolver aquilo que está dentro das condições. Ou seja, presta atenção no que eu vou falar. Eu tenho certeza que a gente pode crescer ainda muito mais. Eu tenho certeza, irmão. Eu tenho certeza que a gente pode fazer muito mais. Então, eu não sou daquele time que se conforma, que diz está bom, que assim. Não, eu sou do time que a gente pode falar. Mas pastor, já se evangelizou tanto, já se visitou tanto, já correu tanto atrás. Mas se amanhã se abrir outra igreja aqui, você vai ver que daqui a uns 4, 5 meses, ela vai estar cheia de gente e você vai passar, aquele irmão é da onde? Aquela senhora era da onde? Então, como foi que aquelas pessoas entraram ali naquela congregação, passaram a congregar acolá? Foi mediante um trabalho que alguém fez. Então, eu sou da seguinte visão: nós podemos crescer muito mais. Não quero que os irmãos se conformem, aceitem, não está bom, não, o culto foi bom, não precisa mais dessas coisas todas, vamos nos conformar, vamos aceitar essa situação. Não, pelo amor de Deus, eu estou querendo despertar os irmãos, para que a gente possa desenvolver um desejo, e esse desejo é por alma. Por exemplo, eu anotei aqui, eu anotei no outro caderno, não passei para esse, mas uma coisa que eu tinha anotado no outro caderno é aquelas pessoas que às vezes elas não são dizimistas, e por mim tudo bem. Não sou aquela pessoa de estar cobrando, de estar exigindo, de estar pregando sobre dízimo, sobre oferta. Eu não sou, vocês já perceberam que eu não sou. É uma coisa necessária, precisa. O próprio Jesus tinha um tesoureiro, então se tinha tesoureiro porque tinha dinheiro. Entendeu? Então é uma coisa necessária, mas eu não sou aquela pessoa. No entanto, uma coisa que pode incomodar é aquela pessoa que, porque ela não é dizimista, ela começa a fazer a cabeça dos outros para não ser dizimista também. Poxa. Entendeu? Ela não tem fé para ser dizimista, aí quer agora tirar a fé do outro. Então, se você não tem fé para dizimar, não deixe quem tem fé para dizimar. Mas aí, preste atenção no que eu vou falar, que era o que eu anotei. Mas já que você acha que o dízimo não é uma coisa, como é que eu posso dizer, coerente na sua forma de entender, não é uma coisa lógica na sua forma de entender, mas ganhar alma é. Então, se você não tem disposição para dizimar, então tem para ganhar alma. Não, eu não vou dizimar, não vou ofertar, não vou ajudar financeiramente, porque os pastores por aí, irmão, vocês, Messias, irmão, 15 mil habitantes, Nordeste. Aí, já que você acha que isso não seria necessário, mas o buscar as almas é necessário, o ganhar as almas é necessário, o pregar o evangelho é necessário. E Jesus Cristo disse na parábola: vá, procure nas vias, nas grutas, nos morros, traga os cegos, aleijados, mendigos. Eu quero a minha casa cheia, diz a parábola. Olha, irmãos, eu espero que Deus desperte a gente por duas razões. Eu espero e desejo por duas razões.
Primeiro, porque eu não vou conseguir manter aquele ritmo acelerado. E segundo, porque se a gente não despertar, a gente vai definhar, irmãos. Você já viu que tem pessoas que são crentes e eles amam estar nas festas das igrejas? Você já percebeu que tem? Nada contra, é só uma forma de fazer você entender. Tem aquelas pessoas que gostam de estar nas festividades das igrejas. Às vezes até tem uma responsabilidade, um compromisso. Mas ele ama, tem uma festa da igreja tal, então eu vou lá. Eita, domingo a igreja fulano está em festa, estou lá. No domingo tá. Às vezes até no dia do culto dele, ele prefere estar lá. O que é que essa pessoa revela? Revela uma pessoa que ela é, como é que eu posso dizer, rapaz? Deixa eu achar uma palavra aqui que seja bem coerente. Ela revela ser uma pessoa que não tem estrutura em si mesma. Ela precisa de um ambiente que promova para ela alegria. Ela precisa de um local que possa trazer alegria para ela. Ela precisa procurar um ambiente, uma festa, alguma coisa, para ela se sentir bem, para ela se alegrar. Mas aquele, irmãos, que foi chamado para ser cabeça e para liderar, ele não espera que tenha um lugar para ele ir lá se alegrar. Não, ele faz o seu lugar alegre, feliz, cheio de graça. Eu não vou esperar. Não, eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, então vou fazer agenda aberta, vou espalhar o meu contato, para quem sabe eu ser convidado para pregar na festa da igreja tal, na festa da igreja tal, vai estar cheio de gente lá, vai ter muita gente, aí eu quero cantar lá porque vai estar cheio, eu quero pregar lá porque vai estar cheio. Não, meu irmão, nós iremos trabalhar para que a nossa igreja, o nosso ministério, seja um lugar fervoroso e cheio, para que você não precise, não necessite estar aqui ou ali, porque a sua casa, a sua igreja, o seu lugar é um lugar cheio, abençoado, mas para isso faz necessário que a gente trabalhe. Porque lá vai estar cheio, vai estar próximo, vai estar animado, porque alguém trabalhou e se esforçou. Então se alguém lá trabalhou, se esforçou e lá está animado, está cheio, por que a gente não pode também? Por que a gente também não pode ser uma igreja cheia, animada, próspera, abençoada, cheia de presença, cheia de graça, batizando, operando? Por quê? Sabe onde está o segredo? A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele adora se a igreja estiver cheia ou se a igreja estiver vazia. Ele adora no lugar bonito, adornado, como pode adorar também lá no calabouço, lá na masmorra, com os pés no tronco. Então, se isso acontece, Deus vai se fazer presente no lugar. Então, o que faz as pessoas virem, o que atrai as pessoas é a presença de Deus. Então, queridos, eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus está te despertando, porque esse sempre foi, sempre será o meu desejo. Não desejo igreja parada, igreja desanimada, igreja conformada. Então eu estou dizendo, olha, está sendo colocado na mão de vocês essas responsabilidades. Tá certo? Quem trabalhar com mocidade, quem trabalhar com senhora, quem trabalhar com criança, quem trabalhar com evangelismo, quem dirige culto, e todos que fazem parte da membresia na igreja, quem canta, quem prega,
ter esse cuidado desse esforço. Para um só fica pesado, mas se cada um fizer a sua parte, o negócio vai dar certo. Amém, querido? Era só isso que eu queria falar para os irmãos. Fique de pé, por gentileza.